Um fenômeno que vem acontecendo no futebol de Pernambuco nos últimos anos a respeito de contratação de jogadores, onde podemos observar aí a aquisição de atletas bem mais novos ou até mesmo jogadores que estão estourando a sua idade em outros clubes de maior expressão para atuarem aqui no nosso futebol. É um caso específico do Santa Cruz. Detalharemos hoje o tricolor do Arruda, observando esses jogadores que até então estão sendo contratados pela atual diretoria e que esperamos que, diferentemente deste ano, esses atletas eles sejam utilizados no time profissional e tendo toda uma ideia de utilização de base, jogadores que fizeram boas campanhas aí no Campeonato Pernambucano da categoria Sub-20 e até mesmo na Copa do Nordeste, chegando entre as 4 melhores equipes, eles tenham as suas devidas oportunidades para que o Santa Cruz ele possa colocar na prática esse tipo de ideia que teve ao início dos trabalhos. Então, observa-se, né, até pelas contratações que a equipe Coral fez para a temporada 2019, de que a média de idade desses atletas, elas são muito pequenas, são a faixa etária de atletas que até então estão iniciando sua carreira no futebol, não tem tanta experiência com momentos decisivos, mas são jogadores que querem mostrar serviço, assim como vimos também em outros exemplos de outros anos anteriores, onde o Santa também fez esse tipo de acerto. Então é observar atletas até então contratados, jogadores que serão utilizados, que já participaram do Brasileiro de Aspirantes, e essa utilização dos jogadores do Sub-20 que estão em meio aí à disputa da preparação, na verdade, da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, claro, né, estão aí com essa expectativa de que no próximo ano eles tenham aí mais chances na equipe profissional. Então, observando os 10 nomes que até então foram contratados pelo Santa, a gente retira desses 10, 3 nomes que são mais experientes, mais rodados no futebol, que já conhecem um pouco mais de como funcionam as competições, diferentemente dos outros atletas que são bem mais jovens, numa faixa etária entre 20 e 23 anos, né? Nessa média que traz aí uma juventude para essa equipe. Tem-se também uma boa estatura, né, que inclusive foi uma das falas do executivo de futebol, o Luciano Sorriso, né, de que o Santa tem aí uma média de estatura dos jogadores, algo em torno de 1,82 m, 1,83 m, né, e essa média de 24,8 anos, né, desses jogadores, onde temos bem mais atletas experientes, no caso de um Dani Moraes, no caso de um Pipico, no caso de um Ricardo Ernesto, e jogadores bem mais jovens com esses atletas que estão chegando. Então, dos 10 contratados, 3 apenas eles têm essa idade bem mais próxima do ideal, digamos. Porque hoje, e até historicamente no futebol, se levarmos em conta a idade de um atleta propícia para que ele esteja habituado ao futebol, é aquele momento de amadurecimento, ele chegou num processo de maturação viável para que ele possa demonstrar um bom futebol, é da parte dos 26, 27, estourando 28 anos. Nesses 3 atletas, o Santa Cruz encontra uma certa experiência. O volante Diego Lorenzi, o meia Alan Dias e o lateral esquerdo Bruno Ré, que foram contratados, né, recentemente pela equipe, inclusive devidamente apresentados. No restante dos outros nomes, aí a gente já observa atletas que até então são jovens, jogadores que figuraram em outras equipes, não tiveram tantas oportunidades, ou até mesmo uma afirmação de parceria do próprio Santa Cruz com outras equipes de maior porte que estão bem mais colocadas no Campeonato Brasileiro, no ranking da CBF, para que o Santa possa, né, contar com atletas bons formados em clubes onde a estrutura é bem mais viável, uma estrutura bem mais aceitável para que o jogador ele seja um jogador consistente. Então esse é o caso específico do goleiro Anderson Silva, inclusive criticado até pela torcida, não pelo seu futebol, não pelo que ele demonstrou com a camisa do Palmeiras na disputa do Brasileiro Sub-20, na disputa também das competições no ano da equipe palmeirense, mas pela idade. O Santa Cruz que tem uma ideia de emprestar o Lucas Silva para outra equipe, né, assim como também emprestou um garoto da base para o Bagé do Rio Grande do Sul, no caso do Jefinho, e agora tem essa ideia do Lucas Silva que tem 21 anos e que no questionamento do torcedor ele poderia ter mais oportunidades com a camisa do Santa,
tem um ano a mais do que o atual contratado, mas acredito que o que pesa hoje para a diretoria é a questão da participação dele nas partidas. Eu vejo um Anderson Silva à frente do Lucas Silva, por quê? Porque o Anderson ele vinha atuando. Não se compara hoje, infelizmente, o calendário da base de clubes do eixo Rio-São Paulo, de clubes do sudeste, do sul do país, com o calendário dos clubes de pernambucanos nesse tipo de categoria, nesse tipo de base. Não dá. Infelizmente, temos apenas a disputa do estadual, a Copa do Nordeste, e não há participação do Santa Cruz, pelo menos neste momento, no Campeonato Brasileiro Sub-20, numa Copa do Brasil da categoria, e isso dificulta ainda mais, né, que esse jogador desenvolva habilidades diferentemente de outros atletas que estão em outras praças. E isso é um ponto agravante para que o Santa utilize atletas que têm a mesma idade de garotos que estão aí na sua base, do que propriamente ir ao mercado, do que propriamente utilizar um sub-23. O Santa prefere ir ao mercado, porque nesses atletas eles encontram minutagem, diferentemente do que a gente vê aqui nos nossos clubes, principalmente no caso do Santa Cruz, que é o clube que está aqui em evidência. Então é por conta disso que o Santa prefere ter um Anderson do que propriamente um Lucas Silva. Pela questão da rodagem, pela questão do número de jogos, isso tudo influi lá na frente. E observar também esses atletas que até então foram contratados. Lucas Gonçalves, 22 anos, Luiz Felipe, 22, Neto Costa, 21, o próprio Anderson, 20 anos. Né? Temos vários atletas jovens, mais uma vez, e Santa Cruz não pode pecar assim como pecou no ano passado, né? Onde tivemos alguns exemplos de atletas que foram emprestados para a Desportiva Guabiraba, né, da Paraíba, onde vimos o próprio Robinho Mota, que era um atacante que veio do Central, inclusive veio criticado, porque até no próprio Central ele não teve tantas oportunidades, mas no Santa Cruz foi contratado, foi testado, não deu certo, acabou sendo emprestado. E onde eu quero chegar com isso? É a questão da folha salarial do Santa Cruz. O Santa não pode estourar uma folha que em 2018 tinha um preço X e ao final da temporada, mesmo sem tantos recursos oriundos de competições disputadas, o Santa Cruz teve que aumentar a sua folha para ver se conquistava um acesso naquele jogo contra o Operário. Não deu, a equipe se viu num mar de dívidas. Todos aqueles atletas que foram especulados de uma possível permanência no clube e que até então estavam negociando diretamente com o presidente Constantino Júnior, eles infelizmente não ficaram. Tem caso do Jailson, do Arthur Rezende, do Vitor, Sandoval, Alan Vieira, todos eles, né, com problemas financeiros em relação ao clube, e tudo isso acarretou na saída, né, desses principais atletas que poderiam compor um elenco bem mais entrosado, uma espinha dorsal bem maior daquela equipe que participou da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Então fica bem complicada essa situação. E agora é praticamente uma remontagem de uma nova equipe. Observamos bem que no início do planejamento, o executivo de futebol, assim como o Constantino Júnior, toda a cúpula administrativa da Cobra Coral, tinha assim a ideia de 9 a 10 contratados. Santa Cruz já chegou nessa lista de 9 a 10 contratados e ainda não fechou o seu ciclo de contratações. Ainda busca no mercado outros atletas que possam dar um eixo a mais, possam dar aí um gás a mais em relação a essa equipe profissional, a esse elenco que terá aí 3 competições logo no primeiro semestre do ano que vem. O Pernambucano, a Copa do Nordeste e a importantíssima financeiramente Copa do Brasil, para que o Santa Cruz não tenha o insucesso que teve neste ano ao ser eliminado pelo Fluminense de Feira na primeira fase. Então é observar isso aí. Só que é aquele alerta que sempre deixamos aqui. O Santa não pode estourar a folha salarial, até porque isso é um dos problemas, né, dos clubes pernambucanos, essa questão de empolgar-se durante a preparação, a questão de pré-temporada, observar bem as oportunidades de mercado e querer contratar todos os jogadores que estão à disposição, né? Claro, eles se readequando com a questão salarial do clube, com tudo aquilo que o clube pode oferecer ao mesmo. E então é isso, eu não vejo como benéfica muitas contratações logo no início, até porque você perde um pouco da identidade desses atletas, da identidade de um time que foi formado anteriormente por um outro treinador, tudo bem, mas em compensação você
não ver mais aquela questão do entrosamento e vai ter que se readaptar com novos jogadores, e isso custa tempo, e as partidas elas não vão parar no primeiro semestre. Nesse início, o Santa vai ter partidas em meio a Nordestão e a Campeonato Pernambucano, ora Copa do Brasil, e jogos variando entre meios e fins de semana. Então vai ser uma dureza grande. Eu acredito que a perda daqueles atletas citados anteriormente, elas foram determinantes para que o Santa ele tenha um trabalho bem mais consistente, bem mais frutuoso, para que o Santa não corra riscos de ter resultados ruins, assim como teve nesse ano logo no início. Muita oscilação, com exceção da Copa do Nordeste, que liderou o seu grupo, mas do Campeonato Pernambucano foram inúmeros empates e, como citado, a eliminação na Copa do Brasil. Então fica de alerta. A média de idade, ao meu ver, é muito baixa, se bem que a gente sabe que hoje encontrar jogadores nesse processo de maturação, dos 26 aos 28 anos, são atletas que estão buscando outras praças, clubes que até então estão bem melhores no Campeonato Brasileiro e com mais competições em disputa, competições atraentes para esses jogadores, né? Um estadual, no caso um Campeonato Carioca, um Campeonato Paulista, um Campeonato Mineiro, do que propriamente atuar no futebol de Pernambuco, mesmo tendo no primeiro semestre o atrativo da Copa do Nordeste. Então, vamos ver o que é que o Santa pode fazer no mercado. Ainda há uma expectativa de contratação de goleiro, de lateral direito, de meia, de zagueiro e de um atacante de lado. Inclusive, a lateral direita hoje é uma das prioridades do Santa Cruz, até porque a gente observa um clube que perdeu seus dois principais laterais da temporada deste ano, o Vitor e o Mailton. Tem apenas o Augusto Potiguar sendo utilizado nos treinamentos nesta função, inclusive na última movimentação, que inclusive foi o primeiro esboço do técnico Leston Júnior da provável equipe titular. Vimos o volante Eduardo improvisado no lado direito, algo que não é muito comum de se fazer, a questão da improvisação, né? Principalmente no Santa Cruz, que sempre teve peças de reposição, mesmo que num tom de qualidade não tão aceitável, né? Que até em certos momentos não cai nas graças da torcida, mas é importante você ter um atleta da posição, de conhecer aquele específico setor, para que o Santa não corra problemas durante o ano. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações e, claro, dando like nos vídeos do canal do YouTube do Anderson Batista. Forte abraço e voltamos a qualquer momento com mais uma discussão aqui no nosso canal. Até lá!